bom dia, a paz do Senhor a todos, amém? Sejam todos bem-vindos a este canal, né? Que Deus derrame chuva de bênçãos na vida de cada um nesta manhã. Hoje eu quero fazer algo diferente, irmãos. Hoje eu quero, como ontem eu postei algumas imagens, né, do meu testemunho, e hoje eu preciso testemunhar, né, sobre o que Deus fez na minha vida, amém? Porque às vezes o nosso testemunho pode salvar vidas, podem ganhar almas para Jesus. Porque infelizmente hoje em dia as pessoas não acreditam mais em Deus. As pessoas acham que Deus foi só naquela época de Jesus. Mas não, o mesmo Deus que operou lá naquela época, ele opera hoje. Porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. Amém, irmãos? Veja que o Senhor, ele fez muitos milagres, né? O primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água para o vinho, né? Ele fez a multiplicação dos pães e peixes, né? Que tinha 5 pães e 2 peixes, e ele fez o milagre da multiplicação, aonde 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentaram com esse milagre da multiplicação. E a Bíblia ainda nos relata que sobrou alimento. Amém, irmãos? Jesus, ele também curou cegos, aleijados, né? Voltaram a andar. Ele ressuscitou mortos, né? Ressuscitou Lázaro, a filha de Lázaro, né? Então houve muitos milagres e muitas curas. Só que as pessoas acham que esses milagres e essas curas eram somente naquela época, mas não, o mesmo Deus que operou naquela época, ele continua fazendo milagre. O problema é que as pessoas têm vergonha de falar. As pessoas, né, não acreditam que foi a mão de Deus e acabam não testemunhando. Só que a própria Bíblia diz que nós devemos de testemunhar, né? Então ontem vocês viram, eu coloquei algumas cenas, né? E hoje eu preciso falar sobre isso para que as pessoas vejam, né, o sobrenatural de Deus. E foi através desse milagre que o Senhor fez na minha vida que eu passei a acreditar em Deus, porque eu também não acreditava. Eu ria, eu dizia que era impossível, né? Muitas vezes a gente ouve assim alguns evangélicos, né, falar porque o Senhor deu a minha casa, o Senhor deu meu carro, e eu ria, irmãos, né? Eu ria muito, eu dizia, até parece que se eu não trabalhar, Deus vai me dar uma casa. Mas Deus me deu, irmãos. E eu vou contar aqui todos os detalhes, como foi. Muitos já conhecem o meu testemunho, porque eu não me canso de dar esse testemunho, porque foi algo sobrenatural que o Senhor fez na minha vida. Eu também recebi, depois que eu aceitei a Jesus, que foi após esse milagre, né? Eu passei a servir a Jesus e muitos outros milagres foram feitos na minha vida. Eu também recebi milagres de cura, irmãos, milagres de transformação. Eu vou estar contando tudo aqui, né? Então esse que eu quero contar hoje foi relacionado àquelas cenas, né, que eu postei ontem, e foi algo tremendo, irmãos, né? É algo realmente impactante. Vocês verão o sobrenatural de Deus nesse testemunho. Só que ele é um testemunho muito longo, então eu vou contar em 2 partes, amém? Mas antes de eu começar a contar esse testemunho, eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, que fica lá em Salmos 119, no versículo 46 ao 48, que diz assim: Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei, e recreei-me em teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos,
que amei e meditarei nos teus estatutos. Amém, irmãos? Veja que aqui o salmista, né, ele fala que nós precisamos falar dos nossos testemunhos, amém? E veja que ele começa ali: não me envergonharei perante a reis e darei o meu testemunho, né? Então nós não devemos de nos envergonhar de falar aquilo que Deus fez em nossas vidas, amém? Então foi assim, irmãos, eu era uma recém-convertida, né? Estava começando a ir para a igreja, e na igreja onde eu congregava, deram início a uma campanha. Veja bem, irmãos, o nome da campanha era O Meu Milagre Vai Virar Notícia. Eram 7 sexta-feiras. E quando o pastor local, né, falou: o meu milagre vai virar notícia, eu ri, irmãos. Falei: olha, isso é nome que põe numa campanha? Mas olha o agir de Deus, porque é assim que Deus trabalha, tá, irmãos? Ele trabalha assim, onde você não acredita, onde menos você espera. Quando é ali que Deus te mostra. Então eu iniciei essa campanha, né? Todos sabem que eu, né, não tenho esposo, sou sozinha. Eu criei 5 filhos, né, na graça de Deus. Então eu trabalhava 2 horários. Eu era chefe de cozinha. Eu trabalhava no restaurante. Eu começava às 9 da manhã e trabalhava até meia-noite, 1h da manhã de novo. E morava numa casinha bem velha. Minha casa era de madeira, né, quase caindo, né? E eu dizia: meu Deus, quando que eu vou conseguir arrumar minha casa? Minha casa tá caindo. Irmãos, quando chovia, eu pensava: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não deixa minha casa cair, porque se a minha casa cair, onde eu vou ficar com os meus filhos, né? Então, na minha casa morava eu, a minha mãezinha e meus 5 filhos. E então nós tínhamos um trato. A minha mãe cuidava dos meus filhos para que eu pudesse trabalhar esses 2 horários. Só que quando eu comecei essa campanha, eu não pedi a Deus que me desse uma casa, até porque eu não acreditava, né, irmãos? Eu achava assim impossível que Deus viesse a nos dar uma casa para mim, amém? Então eu pedi, quando eu iniciei essa campanha, eu somente pedi a Deus que Ele me desse força, me desse saúde, para que eu pudesse manter, né, os meus horários, que eu pudesse trabalhar. Era muito cansativo, mas eu entrei nessa campanha com esse intuito, para que eu pudesse fazer a minha casa, porque era muito difícil, irmãos. Comigo eram 7 pessoas dentro da casa, então todas as despesas da casa eram minhas. Então mesmo eu era chefe de cozinha, eu ganhava muito bem, mas eu não estava conseguindo. E iniciei essa campanha, né? O teu milagre vai virar notícia. Então quando fui a primeira sexta, maravilha, a segunda, tudo bem. Quando chegou na terceira sexta da campanha, eu perdi a minha mãe. A minha mãe veio a falecer. E quando a minha mãe veio a falecer, ficou mais difícil para mim, né? Porque eu trabalhava 2 horários. Então, como que eu poderia fazer os 2 horários e deixar os meus filhos sozinhos em casa, né? Mas conversando com eles, na época a mais velha tinha 18 anos, e então a gente entrou no consenso, né? E ela cuidava das crianças para que eu pudesse manter o trabalho. E muitos começaram a dizer: ó, tá vendo? Até mesmo na minha própria família, tá vendo? Você começou a fazer uma campanha e já tá acontecendo só coisa ruim.
Mas eu permaneci firme, irmãos. Eu falei, não, Deus é comigo. Eu estava tão assim, confiante no Senhor, que eu sentia que a minha vida ia ser mudada. Não imaginei que seria do jeito que Deus fez, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele realiza o desejo do nosso coração, irmãos. Pode acreditar nisso. Eu vivi isso. Então eu permaneci firme ali. Aí quando chegou na quinta, sexta-feira, eu tive um problema muito grave de saúde. Fui hospitalizada. Eu tive uma trombose intravenosa profunda nas 2 pernas. Então, o médico, eu fiquei internada 25 dias, e o médico disse, olha, você não pode mais trabalhar, ficar muito tempo em pé, você tem que reduzir a tua carga horária e tal, porque senão você corre o risco de perder as pernas. Então, eu cheguei no meu emprego, conversei com o meu patrão, tudo isso dentro da campanha, tá, irmãos? E a patroa disse, então eu vou ter que colocar uma outra chefe de cozinha e eu vou ter que te tirar, porque, né, uma chefe de cozinha, ela é a primeira que entra e a última que sai. Não teria como ter uma chefe num horário só. Então, automaticamente, perdi o meu emprego também. Mas eu estava tão confiante em Deus, porque assim, irmãos, Deus, Ele começa a preparar o nosso coração quando a bênção está chegando. E Ele começa a dar provas para testar a tua fé. Então eu estava na prova e nem estava percebendo, mas eu estava tão confiante em Deus que eu falei, bom, olha como Deus, Ele trabalha no nosso coração. Eu pensei, não, eu entrei nessa campanha e eu vou vencer. Se eu trabalho há tanto tempo nesse emprego e eu não consegui construir a minha casa, eu entrei nessa campanha com a intenção de construir a minha casa, então é porque Deus tem um emprego melhor onde eu vou conseguir. Então eu saí, não saí triste, não saí murmurando, eu saí confiante que Deus ia abrir uma porta melhor de emprego para mim. E eu permaneci forte. O que eu quero dizer? Quero deixar claro aqui que quando você está próximo de receber o teu milagre, muitas coisas ruins vão acontecer com você, mas você precisa perseverar e permanecer. Veja que eu permaneci, irmãos. Havia perdido a minha mãe, estava com um problema de saúde gravíssimo, mas eu permaneci. Quando chegou na última sexta-feira, que era a 7ª sexta-feira, eu falei, hoje eu recebo a minha bênção. Então eu havia conseguido um emprego, né, que foi bem na última sexta-feira. E eu ia fazer um teste na sexta, no sábado e no domingo. Se eu passasse nesse teste, o emprego seria meu. E seria um emprego que eu trabalharia só de dia, como chefe também. Mas a casa abria só de dia. Então eu falei, tá aí, é o agir de Deus, um emprego melhor. Então eu fui no último dia da sexta, né? Durante o dia eu havia já feito o primeiro dia de teste. E quando eu cheguei no último dia da campanha, veio um pregador de fora, um pregador, se eu não me engano, ele era da Bahia. E ele começou a ministrar, a falar tal, e de repente aquele homem chega para mim e fala assim, eu vejo Deus te entregando uma chave. Eu confesso, irmãos, eu ri. Aí ele disse, essa chave é uma chave de uma casa. Deus está te dando uma casa nova. Eu permaneci rindo, duvidando, porque capaz que Deus vai me dar uma casa. E eu sei que muitos pensam assim, né? Então, só que ele falou algo tremendo. Ele falou assim, mas Deus manda eu te dizer que para você, preste bem atenção nessa parte, irmão. Para você ganhar o novo, você precisa perder o velho.
E eu vejo muitas luzes. Eu não sei o que significa, mas eu tô vendo muitas luzes, eu vejo muita gente, eu vejo caminhões chegando com materiais de construção. Eu não sei o que isso quer dizer, ele falou para mim. Mas Deus manda dizer para ti, não murmura e coloca no teu coração que para ganhar o novo, você tem que perder o velho. E Deus manda te dizer, o teu milagre chegou, te prepara. Ele vai fazer o extraordinário. Daí esse pregador ainda olhou para mim e falou, o teu milagre vai virar notícia. Receba. E eu fiquei pensando em tudo aquilo, mas o que esse homem quis dizer, né? Não entendi nada. E meus filhos ainda falaram, a senhora ficou aí 7 dias, tudo dando errado na sua vida, agora o homem falou um monte de coisa para a senhora, nada a ver. E isso, irmãos, foi na sexta. Aí no sábado eu fui trabalhar. Quando foi no domingo, dia 10 de setembro de 2018. Era o terceiro dia da minha experiência no local que eu estava trabalhando. Eram 11 horas da manhã, eu estava montando um buffet com o meu patrão, estava ali decorando o buffet e de repente passa 3 viaturas do bombeiro, do incêndio, né? Mas eles passaram assim a 1000 por hora. Eu me lembro tão bem desse dia, eu ergui assim as minhas 2 mãos para o céu e falei, Senhor, tenha misericórdia dessa família. Mal sabia eu que eu estava pedindo misericórdia para mim mesma. E passando-se 5 minutos, chega a minha filha mais velha, toda suja assim no rosto, de carvão, as mãos, as pernas, assim, tudo sujo. E ela entrou no restaurante gritando, mãe, corre, porque a nossa casa pegou fogo. Nós perdemos tudo que tinha. Eu falei, não pode ser. Ela corre, mãe, corre. Os bombeiros estão lá, mas não deu tempo. Queimou tudo, a gente perdeu tudo. E eu me lembro que eu saí correndo com a minha filha. Quando eu cheguei na rua da minha casa, foi algo sobrenatural, sabe, irmãos? Porque quando eu entrei na rua da minha casa, eu vi muita gente na rua. E tava ali 3 viaturas do bombeiro, ambulância, polícia, tudo com a sirene ligada. E daí parecia assim que naquele momento eu vi perfeitamente o pregador que tinha me entregado essa profecia. E eu ouvi claramente ele falando, para ganhar o novo tem que perder o velho. E eu vejo muitas luzes. E daí eu entendi que era a mão de Deus, que Deus estava realizando o desejo do meu coração, que era a casa. Então ali naquele momento eu me acalmei, eu fiquei tranquila. Eu só perguntei onde estavam as crianças, aí a minha filha mais velha falou, não mãe, todo mundo se salvou, só o Gabriel, na época ele tinha 3 anos, que machucou um pouquinho o rosto, tá dentro da ambulância, eles estão esperando a mãe para levar ele para o hospital. Ali meio que eu entrei em pânico. Mas quando eu cheguei na ambulância eu vi que estava tudo bem, porque ele foi, quando começou o incêndio, ele estava no quarto dormindo com meu filho, que hoje ele tem 18, mas na época ele tinha 12, o tubarão, e ele acordou e não conseguiu mais passar pela porta. A casa já estava todas em chamas. Então, no desespero, ele abriu a janela, pegou o irmãozinho, que na época tinha 2 para 3 anos, e jogou pela janela. E quando ele jogou o irmão pela janela,
e tinha uma cortina de renda que já estava pegando fogo, e essa cortina grudou assim no rostinho dele e grudou, né, a renda. Então eles na ambulância não quiseram arriscar de tirar porque era muito perto do olho, então tinha que levar para o hospital. Mas fora isso, todos ficaram bem. E começou a chegar carro da TV Panorama, da RBS Notícias, da RIC Record. E eu comecei a olhar para tudo aquilo e vinha na minha mente: o milagre vai virar notícia. E aquele pessoal de jornal ali já filmando tudo, um incêndio, a casa, filmando as coisas. E eu falei: Deus, tu és tão maravilhoso, que aconteceu tudo do jeito que Deus falou. Então, eu também não preciso relatar que na época nós estávamos sem luz, que como a minha mãe havia falecido, eu estava doente, né? Eu fiquei desempregada. Então, acabou que a gente ficou sem luz, foi cortado. Eu não tinha como pagar, não tinha recebido acerto, nada ainda. E aí o chefe do bombeiro veio e falou para mim: olha, o incêndio começou por cima. Aí eu fiquei olhando assim para ele. Nesse momento, o pastor já tinha chegado, né? Já tinha vindo ao meu encontro, né? Meu pastor foi um homem que me ajudou muito nessa época, né? Eu devo muito a ele, pastor Moacir Patrício, um homem muito de Deus. Ele me ajudou muito, muito. E quando ele soube do incêndio, ele já veio me ajudar. E ele estava do meu lado quando o chefe do bombeiro falou: foi um curto-circuito. Daí eu olhei assim para o meu pastor pegou e falou: como assim um curto-circuito? Ele porque o fogo começou de cima. Irmãos, aí agora eu pergunto para vocês: como que podia ter dado um curto-circuito se eu estava sem luz? Então ali foi mais uma mensagem de Deus, que o fogo veio de cima, foi a mão de Deus. Irmãos, aqui para que o vídeo não fique muito longo, vou tentar encurtar um pouco. E dali para frente, começaram a divulgar o que aconteceu ali comigo. Começou a sair na TV Panorama, na RIC Record, no RBS Notícias, no Diarinho, no jornal, aonde você ia, estavam falando do incêndio. Todos se comoveram e começaram a ajudar, né? Então, gente, assim, ó, que assistiu na TV, pessoas que eu nunca vi, pessoas que eu não me conhecia, de outras cidades. Eu recebi muita ajuda de Chapecó, de Caçador, de Florianópolis, pessoas que viram na TV e mandavam ajuda. Então, toda a comunidade, irmãos, eu recebi tudo, tá? Começou a chegar caminhões, como o profeta havia me entregado, que ele via caminhões com materiais de construção. Eu me lembro que nós não tínhamos, e eu pensei, eu sentada naquele desespero, eu falei: meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E no próprio domingo à noite, no mesmo dia que a casa pegou fogo, estava eu, meu irmão, meus 5 filhos sentados olhando para casa assim, não sobrou nada da casa, como vocês viram na imagem. Meu pastor. E agora como vai ser? De repente encosta um caminhão e dentro desse caminhão havia 2.000 tijolos, 20 sacos de cimento, havia brita, ferro para começar a construção. Aí desce desse caminhão um pastor que nunca tinha me visto, mas ele chegou até a mim. O
pastor Alessandro. Ele tinha uma igreja aqui próxima, aqui no bairro Yacht Club. E ele chegou para mim e falou: irmã, Deus tocou meu coração para que eu fizesse essa doação para a senhora. E ali começou, irmãos. Começou a chegar material de construção, móveis. Tinha pessoas que paravam ali na frente, me chamavam e diziam: eu não tenho o que te dar, mas eu vou te dar tanto em dinheiro. Alimento, roupa. Irmãos, Deus, Ele me deu tudo nos mínimos detalhes. Tudo que você pode imaginar, Deus me deu. Coisas que eu queria ter e o meu dinheiro não alcançava a comprar. Deus tocou o coração de alguém e me deu. Eu recebi tudo, irmãos, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. E dali para frente, a minha vida foi transformada. Eu passei a acreditar, porque tudo isso que aconteceu não tem explicação, a não ser a mão divina de Deus. Amém? Então, vai haver uma segunda parte, porque continua, tá? Então amanhã eu vou postar a segunda parte. Os irmãos me perdoem, porque é difícil segurar as lágrimas, né? Porque a gente lembra de tudo. Passa um filme, né? Na cabeça da gente. Mas o que eu quero falar para vocês é que nunca deixe de acreditar em Deus. Porque Deus, Ele é fiel para guardar, para livrar, para cumprir. E Deus, Ele pode tudo. Ele pode realizar o desejo do teu coração. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode trazer aquela cura que você necessita. Mas você precisa somente de uma coisa: acreditar. Somente acreditar. Amém? Peço perdão, né, pela emoção, mas é difícil falar sem se emocionar. E peço que Deus venha abençoar grandemente a cada um de vocês. Se alguém tiver aí, né, um testemunho, coloca aqui nos comentários pra gente tá falando, né, para que outras pessoas venham a conhecer e ver o agir de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe e guie o nosso dia.